Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós vamos falar sobre essa festa da exaltação da Santa Cruz, que de fato é muito importante nós entendermos por que a Igreja celebra essa solenidade em honra da Santa Cruz de Cristo. Que na verdade, quando nós honramos a cruz, nós honramos o próprio Cristo, à medida em que a cruz não é uma pessoa. Então, quando a gente fala com a cruz, a gente não está falando com aquela pessoa, porque não existe uma pessoa, aquela madeira não é uma pessoa, não sente, não entende, não escuta nada. Mas a madeira na qual Cristo morreu, ela representa uma vida, uma espiritualidade, a redenção do mundo. Então, tudo aquilo que a cruz representa, a Igreja louva. E louvando a cruz, a Igreja louva o próprio Cristo. Então essas coisas são importantes porque nós nos propomos a explicar o que é a verdadeira Igreja de Cristo e o que é ser cristão. Porque hoje em dia a pessoa acha que ser cristão é simplesmente ler a Bíblia ou falar o nome de Cristo ou pronunciar algumas orações, algumas fórmulas, algumas devoções, sendo que na verdade isso não é suficiente para nós sermos cristãos. Porque o cristão, ele nasce no batismo e ao mesmo tempo ele morre no batismo. Porque o nascimento do cristão já é a morte daquela pessoa que se configura na morte de Cristo. Então por isso que é importante a gente aprender tudo isso e caminhar na espiritualidade que nos leva diretamente a esse amor de Cristo e essa união com Ele. Então veja que sempre, em todas as épocas da Igreja, os cristãos amaram a cruz e louvaram a cruz. Entretanto, no século VII, os persas fizeram guerra contra Jerusalém. E ali estava implantado o reino de Jerusalém, juntamente com todo o Império Cristão, seja no Oriente, através do imperador de Constantinopla, seja no Ocidente. Então, em todos os lugares no mundo que era conhecido e civilizado, havia uma comunhão de fé em torno de tudo aquilo que a Igreja Católica já tinha estabelecido através dos 4 grandes concílios. Então, esses 4 grandes concílios, que são o concílio de Niceia, Constantinopla, depois Éfeso e depois Calcedônia, são os 4 pilares fundamentais da fé católica, que nos ajudam a entender a doutrina, assim como os 4 evangelhos nos dão a revelação do Filho de Deus. Então é como se nós disséssemos, a revelação do Filho de Deus está presente nos 4 evangelhos, assim como a revelação do Espírito Santo para a Igreja está presente nos 4 concílios. Então, depois que tudo isso aconteceu, e depois que a Igreja encontrou paz, e a Igreja resolveu esses problemas com essas heresias, então a Igreja se desenvolveu muito. E havia essa grande comunhão de fé e havia também um grande progresso no mundo cristão. Então, é importante a gente perceber que no século VII ainda não existia o Islã, que o Islã começou depois, mas para o fim desse século. E Jerusalém era um lugar que tinha uma grande repercussão, ou seja, as pessoas vinham ali nos santuários, honravam o túmulo de Cristo e honravam os lugares onde ele viveu na Palestina. E nós tínhamos ali também a própria cruz de Jesus, que estava inteira, e ela era venerada na igreja do Santo Sepulcro. Porém, os persas fizeram guerra contra os cristãos e levaram a cruz embora. Então, quando eles levaram a cruz embora,
as pessoas ficaram com muita tristeza por conta daquilo, mas eles tinham uma certa superstição e carregaram a cruz. Mas o exército dos cristãos conseguiu depois fazer guerra contra eles e venceram e exigiram que eles entregassem de volta a cruz. Então eles devolveram a cruz. E aí trouxeram a cruz de volta para Jerusalém. E quando chegaram com a cruz em Jerusalém, o imperador Heráclio, que era muito devoto, falou: eu vou pegar a cruz e eu vou entrar com a cruz na cidade, carregando a cruz, como Cristo. Só que ele se vestiu com todas as vestes imperiais, com coroa e com todos aqueles ornamentos de pedras preciosas e tudo mais, e a cruz estava pesadíssima. E ele não conseguia andar nem 2 passos. Então ele teve a inspiração, falou assim: não, vou fazer diferente. Cristo carregou essa cruz somente com uma túnica e uma coroa de espinhos. Então ele tirou toda a veste imperial, vestiu só uma túnica e pôs na cabeça uma coroa de espinhos. Claro, não igual àquela de Cristo, mas alguma coisa que não machucasse ele, mas que representasse o reinado de Cristo. Veja que bonito. Então, imediatamente, quando ele fez isso, pegou a cruz e conseguiu. Claro, tinha o peso, mas não tinha comparação com o que estava antes. Então ele entrou na cidade e isso aconteceu no dia 14 de setembro. Por isso que ficou marcado esse dia como a festa da exaltação da Santa Cruz, porque todos exaltaram a cruz de Cristo que voltou ali para Jerusalém como símbolo, como sinal, como um instrumento que é a própria condição que Cristo teve, que Ele usou para a nossa redenção. Então, por isso que nós amamos a cruz, por isso que nós exaltamos a cruz e por isso que nós não podemos ter medo da cruz. Porque a cruz não significa sofrimento. Sofrimento é uma coisa que pode nos acontecer, mas a cruz não é necessariamente sofrimento. A cruz é simplesmente a renúncia da nossa vontade. A pessoa pode ter um grande sofrimento sem fazer a vontade de Deus, e a pessoa pode renunciar a muitas coisas sem sofrer e fazer a vontade de Deus. Por isso que São João da Cruz explica que o que nos faz sofrer é o nosso apego, a nossa insistência de fazer coisas contra Deus. Então você fica dividido e você faz esse combate que acaba sendo um sofrimento. Agora, se você entrega nas mãos de Deus, se você sabe que tudo está nas mãos dele, então você não tem mais o que sofrer. Até mesmo quando uma pessoa morre, você fala: morreu aquela pessoa, é uma pessoa que você ama muito. Tá bom, você sofre, porque você perde aquela pessoa, mas ao mesmo tempo você ganha, porque a morte não é o fim. E nós sabemos que vamos estar um dia junto com aquela pessoa. Então, se nós formos pensar dentro da perspectiva da fé, não há nada que nós podemos perder. Tudo com Deus é ganho e benefício. Enquanto que tudo sem Deus é perda e prejuízo. Mesmo que a pessoa ache: mas eu estou ganhando dinheiro, mas eu estou fazendo isso, mas eu estou progredindo, mas eu estou tendo muito prazer, muita alegria. Tudo será perdido. Porque aquela pessoa vai sofrer, aquela pessoa vai se arrepender, aquela pessoa vai ter o pagamento. Então é por isso que é bonito quando nós contemplamos as antífonas desta festa da exaltação da Santa Cruz. E nós vemos ali nessas antífonas quanto que a piedade cristã sempre foi tão bonita, tão forte, tão alicerçada no mistério da cruz. E isso, infelizmente, nós perdemos. O mundo moderno perdeu isso. E as pessoas hoje em dia estão se acostumando com um falso evangelho. Com um evangelho que não é o evangelho verdadeiro, baseado na cruz. Por isso São Paulo diz, denunciando esses tais que já existiam na época, mas que hoje em dia são eles que tomaram conta de tudo.
Então São Paulo diz, eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre. Percebe? São inimigos. E eles fazem questão de fazer guerra, não só a tudo aquilo que diz respeito à cruz, mas a todos aqueles que amam a cruz. No entanto, diz aqui a antífona, ó magnum pietatis opus, quer dizer, ó grande obra de piedade. Mors mortua tunc est, quer dizer que a morte então foi morta quando no madeiro a vida morreu. Então você veja a linguagem, né? A beleza da linguagem. Quer dizer que a vida que estava ali no madeiro morreu. Mas aí, nessa hora, a morte estava sendo morta. Cristo venceu a morte. Mas quando fala que ele venceu a morte, não é no sentido simplesmente, não, ele foi lá, ressuscitou. Não, ele matou a morte. No entanto, nós não podemos usar a força de Cristo que mata a morte sem estarmos também na força do batismo e na força dessa potência do batismo que é justamente a cruz. Por isso que quando nós abençoamos a água do batismo, várias vezes nós fazemos o sinal da cruz, sopramos ela em forma de cruz e colocamos nessa água a Santa Cruz. Porque a virtude do batismo é a virtude da cruz. E Cristo entrou na morte com a cruz. Então por isso que diz aqui, eis a cruz do Senhor, fugite. Quer dizer, fugir potências adversas. Por que os demônios fogem da cruz? Porque os demônios sabem que ali está o preço da nossa salvação. Os demônios, nenhum deles tem força para vencer a cruz. Portanto, quando nós estamos com o sinal da cruz, por isso que é sempre importante nós levarmos uma cruz de madeira, uma cruz de metal, não importa, mas toda pessoa tem que carregar uma cruz. Por quê? Porque ela tem ali sua arma para se defender do poder do inferno. E não só isso, mas fazer também o sinal da cruz, muitas vezes por dia, e adorar a cruz. Porque a igreja adora a cruz, isso aqui é importante. Não como uma adoração, como se a cruz fosse Deus, mas adoramos o Deus crucificado que está nela. Então, inclusive, tem pessoas ignorantes que começam a pregar contra a cruz e começam a pregar contra Cristo crucificado, e eles dizem, não, nós podemos ter a cruz, mas não pode ter o crucificado, porque Jesus já saiu da cruz, ele já ressuscitou, ele não está mais na cruz. Então essas pessoas são discípulos do demônio, porque o demônio, ele não só odeia a cruz, mas ele odeia a cruz principalmente quando tem o Cristo crucificado nela, que mostra para ele, olha aqui, olha o preço. É uma coisa tão evidente. É claro que a gente sabe que ele já saiu da cruz. Mas se eu guardo uma fotografia de uma pessoa que era criança e que agora já cresceu, eu não vou queimar a fotografia dizendo, ela já cresceu, eu não posso guardar uma fotografia dela como criança. Isso é de uma burrice, de uma ignorância, que a gente fica assim impressionado. Mas as pessoas que são influenciadas pelo demônio, elas são capazes das piores burrices e das piores ignorâncias. Por quê? Porque eles seguem o que o demônio dita na cabeça deles. Eles não seguem a lógica, nem sequer a lógica, quanto mais a palavra de Deus. No entanto, a igreja sempre teve a cruz, sempre usou o sinal da cruz e com o Cristo crucificado. Claro que a gente pode também ter o sinal da cruz sem o Cristo, mas o sinal da cruz com o Cristo crucificado sempre foi conservado na igreja e é obrigatório em toda a celebração da Santa Missa. E hoje em dia, ao invés de eles colocarem o sacerdote olhando para Cristo crucificado durante a Santa Missa, que é o correto, porque a missa é o Calvário, eles colocam o sacerdote olhando para o povo. Então quer dizer que já não sabe mais o que ele está fazendo. E pior, tiram das igrejas o Cristo crucificado e colocam ele ressuscitado, para dizer, não tem mais a cruz. Então quer dizer, em todos os lugares, essa mentalidade protestante está proliferando. Por quê? Porque as pessoas estão seguindo a inspiração do demônio para odiar a cruz. Então, no nosso tempo, é mais importante do que nunca
nós valorizarmos, exaltarmos e darmos a devida importância à Santa Cruz. Porque todos os dias nós temos que meditar. E meditando todos os dias, nós pensamos em Cristo. E quando pensamos em Cristo, devemos pensar principalmente na sua paixão. Quem pensa na paixão de Cristo todos os dias não peca. Quem pensa na paixão de Cristo todos os dias nunca se entrega a Satanás. E quem pensa na paixão de Cristo todos os dias não só cresce no amor de Deus, mas se salva e não passa pelo purgatório. Porque o purgatório é justamente para que as pessoas aprendam a se purificar e amar a cruz. Agora, se a pessoa já ama a cruz e já vive a mortificação e já faz a penitência dos seus pecados, ela não precisa fazer isso depois da morte. Porque ela atravessa desse mundo para o Pai através da ponte gloriosa da cruz, que faz a pessoa passar o abismo da morte e entrar na verdadeira vida eterna. Por isso que diz essa outra antífona: ó cruz mais brilhante do que todos os astros, que cobre a multidão dos pecados dos homens e destrói a cegueira e a loucura que está na terra. Está vendo? Então a cruz é que destrói toda a cegueira e toda a loucura do pecado. Porque a pessoa olhar para a cruz, ou ver a cruz, ou estar em comunhão com o mistério da cruz, faz a pessoa ver. Porque a cruz cura a cegueira e faz você ver a verdade sobrenatural. Então por isso que diz: doce linho, doces cravos, doce peso carregaste. Porque ali está o peso da nossa salvação, que é Cristo. Então por isso que diz que a cruz também é muito amável. Por que a cruz é muito amável enquanto ela está matando? Quer dizer, como que esse instrumento de tortura, como que esse instrumento de morte pode ser chamado pela liturgia da igreja de algo muito amável? É justamente por causa disso. É porque a cruz é o amor do Pai permitindo o sofrimento do Filho por amor de nós, para resgatar as ovelhas perdidas. Então ela é muito amável por causa disso, porque ela mostra um amor sobrenatural, imenso, que o Pai teve por nós, permitindo o castigo do Filho no nosso lugar. E por isso diz aqui, olha: salva-nos, ó cruz, dessa presente destruição e fazei-nos, nós que hoje estamos envoltos no vosso louvor, compreender a grandeza da glória de Deus. Por causa disso, justamente porque quem medita na cruz e quem ama a cruz, compreende a beleza de Deus, compreende o quanto esse mundo é pequeno, o quanto essa vida não é nada em relação à vida eterna que Deus está nos oferecendo. Então a cruz é a certeza da vida eterna, a cruz é a certeza da vitória de Deus sobre o mal, e a cruz é a certeza de que nós somos amados e de que nós temos uma vida muito melhor depois dessa. Então não importa o nosso sofrimento, não importa as nossas renúncias, não importa o que nós devemos passar, sempre façamos a opção pela cruz e pelo caminho estreito. Passando pelo caminho estreito e carregando a nossa cruz, nós chegamos a Deus. E junto com Cristo, amemos a cruz, porque Ele a abraçou e nós também devemos abraçar a cruz e exaltar a Santa Cruz, porque através da Santa Cruz nós saímos da morte e entramos na verdadeira vida. Que Deus seja bendito para sempre. Amém.